Então, hoje, nós vamos ouvir o doutor Antônio... Não é Marcos Mota. Está aqui, Antônio Marcos Mota. Doutor Antônio Marcos Mota Miranda. Tá? Boa tarde, doutor Antônio. Seja bem-vindo a essa CPI. Eu vou passar a palavra ao deputado Celso Sabino, relator, para qualificá-lo e, após isso, já começar com as perguntas devidas do seu depoimento. Desculpe a demora, porque às vezes a gente calcula um tempo para depoimento e ele acaba extrapolando o tempo necessário de depoimento. Tá? E nós tínhamos uma testemunha também que não faltou ontem, ela teve que ser ouvida hoje. E ela tem um problema diferenciado que ocorre o risco. Muito obrigado, Antônio. Passa a palavra ao deputado Celso Sabino. Boa tarde. Boa tarde. Senhor Antônio, tudo bem? Sim. Por favor, como é seu nome completo? Meu nome é Antônio Marcos Mota Miranda. Profissão? Como graduação, eu sou biólogo, sou médico. A nível de especialização, especialista em epidemiologia. A nível de mestrado, mestre em doenças tropicais. E a nível de doutorado, doutor em saúde coletiva. Atualmente desenvolvo a atividade de pesquisador do Instituto Evandro Chagas, lotado na seção de meio ambiente. Seção do meio ambiente é a mesma seção do senhor Marcelo Silva, né? Marcelo Lima. Marcelo Lima. Doutor Antônio, eu inicio advertindo que Vossa Senhoria, a partir de agora, está sob juramento, ouvido como testemunha nesta CPI, e como rege o ordenamento jurídico pátrio, através do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, da Lei 1579, Vossa Senhoria tem o dever e a obrigação legal de dizer a verdade, não falsar a verdade, calar a verdade, ocultar a verdade, não omiti-la, e consulto agora a Vossa Senhoria se assume este compromisso com esta comissão de dizer a verdade perante a lei sobre os riscos e as penas legais. Sim. Muito bem. O senhor sabe por que está aqui hoje? Me foi feito convite, na verdade, um documento destinado ao nosso diretor, doutor Fernando Vasconcelos, a qual chegou na minha mão em função da investigação dos danos ambientais verificados na bacia hidrográfica do Rio Pará, e na qual estou como depoente. Eu tenho em minhas mãos aqui, doutor, um estudo, um relatório técnico elaborado pelo Instituto Evandro Chagas, e assina esse relatório o técnico Marcelo Lima, Iraci Jesus, Pedro Fernando, todos técnicos lá do Instituto Evandro Chagas, e tem aqui os colaboradores. Eu não vejo seu nome, o senhor não participou da elaboração deste relatório? Só esclarecendo, esse é um relatório ambiental. A minha função dentro da estrutura organizacional do Instituto Evandro Chagas, em especial da seção do meio ambiente, eu sou o médico responsável pela saúde humana em todos os projetos relacionados com saúde ambiental da seção de meio ambiente. Na verdade, só acrescentando, esse é uma primeira abordagem em saúde ambiental, que é exatamente a abordagem ambiental, para depois nós chegarmos à parte de saúde humana. Volto a lhe perguntar, o senhor participou desse relatório? Não, a elaboração do relatório, não. Muito obrigado. Como médico, pesquisador, cientista, membro do Instituto Evandro Chagas, um instituto internacionalmente reconhecido, o senhor poderia nos afirmar quais seriam as consequências
de uma exposição a elevados índices de metais pesados, como o arsênio, o bário, o cádmio, o cromo, manganês, mercúrio, urânio, níquel, chumbo, selênio, zinco e cobalto? Nós estamos diante de um grande desafio, um grande problema. Antes de qualquer afirmação nesse sentido e esclarecimento, precisamos, no primeiro momento, definir que nós estamos diante de uma exposição. E essa exposição é uma exposição ambiental e que merece atenção. Chamo também a atenção a um fato de que a literatura é rica em relação à sintomatologia, a quadros, a sinais clínicos relacionados a principalmente trabalhadores que estão expostos a esses metais como um todo. E a exposição desses trabalhadores são normalmente exposições ocupacionais. Este fato que mostra o relatório é uma exposição ambiental, onde muito provavelmente a rota estabelecida para chegar à população foi a água, precisamos entender o impacto desses metais na saúde das populações residentes daquela área, principalmente em relação às pessoas que muito provavelmente tiveram a maior parcela de exposição. Do ponto de vista geral, nós podemos ter sintomas agudos, como uma exposição digestiva em função da questão da água. Então, você tem uma exposição aguda. O sistema digestivo é um sistema que, evidentemente, foi o primeiro afetado, pelo fato de fazer exatamente, muito provavelmente, a absorção. Quando a exposição ela é breve, ela é aguda, ela é impactante, esses níveis são elevados, a produção de sintomas geralmente são agudos, como dores abdominais, diarreia, náuseas, vômitos e podendo dar irritabilidade na pele, essas manifestações mais agudas. A história tem mostrado para nós que exposições não tão elevadas, mas exposições baixas até moderadas e continuamente essas populações expostas, esses indivíduos, podem chegar a desenvolver quadros mais agravados em relação ao sistema nervoso central, produzindo sintomas relacionados ao sistema nervoso central e até um processo oncológico, o câncer. Foi trazida aqui essa CPI por uma outra cientista, que a incidência em níveis elevados de chumbo pode ocasionar até mesmo doenças no sistema nervoso central, até mesmo que envolvem podendo ocasionar distúrbios mentais. O senhor confirma, como médico, chumbo? Em relação ao trabalho, especificamente sobre esse trabalho, eu não sei, eu não conheço o processo de seleção dessa população, não conheço a metodologia utilizada, não conheço. O que eu conheço é somente em relação ao que foi vinculado na imprensa. No entanto, em relação ao chumbo, ele pode evoluir, sim. Há relatos na literatura e comprovando essa relação. Além de um quadro relativamente simples, que é um quadro hematológico, alteração
do ponto de vista dos níveis de hemoglobina, levando a um quadro de anemia, uma simples anemia provocada pelo próprio metal, evoluindo para a sintomatologia neurológica e até levando a quadros realmente oncológicos, como eu falei, especificamente para o chumbo. Para isso, evidentemente, isso precisa de um tempo. Se o senhor me permite, seria importante dizer o seguinte: desde a implantação, a partir de qualquer implantação de um grande projeto, seja na Amazônia, em qualquer lugar do mundo, populações que automaticamente estão próximas a esses processos, a esses empreendimentos industriais, elas deveriam ser acompanhadas, monitoradas, elas precisariam ter uma avaliação diferenciada do ponto de vista da saúde, para que pudesse ter uma condição efetiva de evolução da saúde desses indivíduos. Eu insisto em falar nisso porque, para mim, é importante dizer que uma simples avaliação, uma avaliação que nós podemos caracterizar como um processo, um tipo de estudo que seria, por exemplo, um estudo transversal. Eu recebo no meu ambulatório e peço todos os exames possíveis e imagináveis para aquele indivíduo, para tentar captar isso daqui. Pode ser que eu não encontre verdadeiramente aquilo que esse indivíduo já vem desenvolvendo através de um processo de saúde e doença. Já iniciou, mas não está aparente, ainda não produz sintomas. No futuro, quem sabe? Então, é necessário que essas populações sejam acompanhadas de forma longitudinal. O que é isso? É um estudo de continuidade. Então, é muito difícil dizer que hoje eu tenho um indivíduo com câncer. Eu preciso acompanhá-lo. Muito obrigado. Nós percebemos o seu interesse em colaborar. Muito obrigado. Agora, eu lhe pergunto de forma objetiva: pode a exposição ao chumbo por um longo período de tempo e em grandes quantidades ocasionar problemas mentais? Alterações neurológicas confirmadíssimas e problemas de cunho psiquiátricos são previstos na literatura, sim. Sim, obrigado. Pode a exposição por um longo período de tempo e em altos índices ao alumínio resultar em problemas renais? Não só renal, mas do ponto de vista hepático, ou seja, fígado, e uma associação, que é uma associação hoje muito forte na literatura médica e na literatura mundial, relacionado com distúrbio do aprendizado, déficit cognitivo. Isso podemos encontrar até em crianças, mas em pessoas mais adultas, até quadros de demência. O alumínio? Alumínio, em especial. O senhor falou que, além de médica, fez também biologia? Sou biólogo e médico. Biólogo. E veja se eu tenho condições, enquanto biólogo, de me responder essa questão. O alumínio, provavelmente sim. O senhor vai me responder. E o chumbo? Eles podem derivar do processo industrial que resulta na alumina? A bauxita chega na indústria e no final sai a alumina. Desse processo industrial pode resultar como resíduos o alumínio e o chumbo? Como biólogo, dificilmente nós teríamos condições de intervir nesse sentido. Acho mais interessante convidar um químico para discutir este assunto. Tudo bem. Em relação ao bário, quais são as características que um indivíduo exposto a um longo período de tempo, a grandes quantidades de bário, que ele pode ter resultante na sua saúde? Ele é um metal, ele é uma substância tóxica?
Pois é, em relação existem alguns elementos que foram, principalmente alguns deles aqui citados, para mim, até então, conversando internamente com o colega sobre esse relatório, e esse fato, o que chamou mais atenção nesse relatório em especial foram outros elementos que, para nós, nos preocuparam, né? O bário, evidentemente, ele traz esses comprometimentos, como eu falei ainda há pouco, uma nefrotoxicidade, ou seja, uma capacidade de lesar um rim, de lesar um fígado, e também componentes que nós chamamos a nível de hematopoético, ou seja, a nível do sangue. No entanto, isso precisaria exatamente uma exposição de longa data, uma exposição muito prolongada, e que normalmente nós encontramos isso em trabalhadores que normalmente trabalham 8 horas por dia, 5 vezes por semana, durante anos. Então, talvez não na nossa concepção, não num contato muito prévio ou breve. Então, nesse sentido, alguns elementos que são traços que foram citados até então, eu quero crer que realmente não entre no primeiro momento, na primeira escala de nossa preocupação. A população precisa de atenção, a população precisa ser realmente avaliada com critérios, e eu quero crer, Excelência, que a nossa responsabilidade enquanto profissional da área é exatamente contribuir para esse esclarecimento, mesmo sabendo que nós temos dificuldade do ponto de vista metodológico. O senhor falou uma exposição a longa data. Quanto seria essa longa data? 10 anos, 20 anos? Tem um fato que é importante nós discutirmos aqui. Assim, hoje nós temos referenciais de valores, o quanto o indivíduo adoece, a partir de que data, de que nível esse indivíduo apresenta sintomas. É muito variável, cada um depende muito. A Organização Mundial de Saúde tenta caracterizar isso, mas nós entendemos que, por exemplo, uma abordagem que eu faça numa criança não é a mesma que eu faço para um indivíduo com 70 quilos. Uma abordagem que eu faço para uma mulher grávida não é uma abordagem que eu faço para uma adolescente. Então, esses níveis e essa exposição, elas mudam bastante. O fato é que isso não tira, em hipótese alguma, de que a importância e a necessidade de avaliar essa população pela exposição. Existe um fato, existe um relatório, e um relatório que utiliza certificação internacional, que utiliza elementos que são rastreados internacionalmente, portanto, certificados com alto valor científico e com uma seriedade que esse laboratório realmente necessita e que merece ter respeito em relação a este relatório. Então, esse relatório indica claramente que essa população foi exposta e que essa população merece respeito e merece ser atendida só por conta dessa exposição. Em função dessa exposição, já merece um tratamento diferenciado do ponto de vista da observância da sua saúde. Doutor Antônio, eu vou repetir aqui os elementos. Eu gostaria, se o senhor teria condições de me responder, se algum desses elementos é tóxico o suficiente para causar o óbito de uma pessoa. Se uma pessoa tiver um contato com alto volume desse elemento, ela pode morrer, mesmo, ou que seja uma dose média em um longo período de tempo, se ela pode vir a óbito. O senhor teria condições de me afirmar isso?
eu lhe falando aqui esses elementos? A exposição em relação ao que ocorreu, o evento que ocorreu no dia 17. Não. Eu estou em relação de forma objetiva. Por exemplo, a exposição a grande quantidade ou uma quantidade média pelo longo período de tempo ao arsênio, bário, cádmio, cromo, manganês, mercúrio, urânio, níquel, chumbo, selênio, níquel e cobalto, poderia causar o óbito? Dependendo das condições individualizadas do indivíduo, individualizadas, por que eu falo? Como eu disse, pelo tamanho do peso. Se eu tenho uma criança desnutrida, evidentemente que eu vou ter uma maior vulnerabilidade para essa criança. Então, eu não posso generalizar. Todos têm um efeito tóxico específico. Alguns mais, por exemplo, o manganês, extremamente importante. O manganês, ele é extremamente agressivo ao sistema nervoso central, produzindo quadros de tremores, precipitando os quadros de Parkinson, mas nós não podemos afirmar que o Parkinson só existe por conta da intoxicação por manganês. Agora, pode levar ao óbito, perdão, só para complementar a minha resposta, e respondendo a Vossa Excelência, pode, dependendo das condições nutrição. Diante de um quadro concreto, se lhe for apresentado um indivíduo, o peso, a altura, as características físicas dele, que veio a óbito, é possível identificar através de algum exame se esse óbito ocorreu em virtude em função dos níveis em função da exposição desse metal? Dificilmente não. Por quê? Porque o óbito não ocorre por ser óbito. Ele vai ter algum órgão importante desse organismo que entra em falência. É a isso que o exame nos arremete, nos identifica. Por exemplo, eu posso ter a avaliação do rim e do fígado dessa população, é fundamental. Então, eu não tenho óbito por grandes exposições. As grandes exposições são em casos de radioatividade. Radioatividade mata pela simples exposição, mas não é o caso dos metais. Os metais, eles vão gradativamente atingindo os órgãos e tornando-os insuficientes. Presidente, eu, por hora, me dou por satisfeito, deputado Técio, gostaria também de... Passa a palavra ao deputado Técio. Eu acho que o doutor já até respondeu. O senhor começou com um longo período. Eu pedi a definição e o senhor falou que varia muito em relação, digamos, ao peso de uma criança, a genética, vários fatores que pesariam, ficaria inviável de se ter essa definição, né? Mas aí eu acho que agora no final o senhor deu aquilo que a gente estava querendo, né? Diferente da radiação, né? Que eu acho que ela é muito mais incisiva e objetiva, né? Para fazer alteração genética, para levar o indivíduo a óbito, mas esses metais que nós aqui discutimos, eles são metais que iriam aos poucos comprometendo alguns órgãos, algumas funções, né? E que lá na frente, no desembocar de um óbito, né, propriamente dito, teria que ser feito um longo estudo, né, para que pudesse ser comprovado que foi por causa, né, dessa exposição a esses metais. Então era essa a minha pergunta, presidente, mas o doutor Antônio já de antecipação acabou aí respondendo. Eu acho também, doutor, que o simples fato dessa exposição já é extremamente maléfico, né? E hoje o que nós estamos percebendo é que a companhia ou as empresas que lá atuavam, não só a Hidro, estão querendo arcar com a responsabilidade apenas no simples dever de proporcionar
água potável, né, imediata para a população por todo esse tempo de contaminação, né, que foi verificado, já que antes do senhor teve uma química que nos explicou níveis elevados encontrados na população que reside ali à proximidade dos igrapés. Mas encerro aqui a minha sessão. Presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, Técio. Doutor Antônio, nos exames feitos em moradores da comunidade circunvizinhas ao polo industrial de Barcarena foram encontradas pelo menos 20 substâncias tóxicas, entre elas entre os elementos cancerígenos, como o chumbo, o cromo, o níquel. O que isso, o senhor pode explicar assim, resumidamente, acarreta ao organismo humano? Eu até acrescentaria aí o arsênio, né, que seria muito interessante acrescentar aí. Assim, nós entendemos assim, do ponto de vista didático, funciona da seguinte forma. Nós chamamos de processo saúde e doença. Ninguém adoece de imediato hoje. O hoje começou algum tempo atrás. Então, pode ser que com essa exposição eu possa estar iniciando um processo de adoecimento em massa dessa população, mas ainda não tenha nenhum instrumento para medir isso, para comprovar isso, mas não, do ponto de vista epidemiológico, Excelência, não invalida a tese de que a pessoa foi exposta de alguma forma a um metal que pode fazer até parte constituinte do organismo, mas que ultrapassou a necessidade desse organismo. Então, inicia esse processo. Evidentemente que esse acúmulo, esse contato, ao longo do tempo, dependendo do organismo da pessoa, e aí eu faço um parêntese para chamar a atenção de que nós temos um sistema de defesa e que nos protege também. Então, nós temos um fígado, nós temos um rim que elimina, tenta eliminar ou depurar esses elementos tóxicos no sentido de minimizar essa agressão. Mas só que esses órgãos têm um limite. E ultrapassando esse limite, eu começo a acumular e a promover alterações. Então, essas alterações, elas vêm com o tempo, em função dessa continuidade dessa exposição, há um acúmulo posterior e que pode dar, por exemplo, o chumbo pode dar, o arsênio pode dar um câncer de pulmão, o cromo é um elemento extremamente cancerígeno, o cromo, extremamente cancerígeno, que está presente também no relatório, principalmente o cromo hexavalente, ou seja, com valência 6. Esse é o cromo que normalmente é utilizado em locais que trabalham com manufaturados de pele, de curtume, né? Um antigo curtume. Enfim, e tem aí nesse relatório, e isso precisa ser melhor investigado, mas que isso está disponibilizado, de alguma forma chegou a essa população. É isso que nós precisamos medir. Ok. Então, a última pergunta, que seria da professora Simone, que as doenças o senhor já respondeu. A última pergunta minha é, uma dessas amostras tiradas, que foi de uma criança, ela apresentou uma proporção de alumínio 100 vezes acima do controle de alumínio. Cromo 4 vezes, manganês 3 vezes, níquel 2 vezes. Quantos anos tem essas crianças e o que isso pode interferir no desenvolvimento dessas crianças? Essas crianças foram feitas lá. Não, porque eles fizeram exame. Pois é assustador, evidentemente. Eu não conheço esse fato. Não, como eu disse, eu não posso comentar o trabalho. É um trabalho que eu não conheço, uma metodologia e que eu não fui apresentado a forma de seleção. Mas para
qualquer indivíduo que tem uma concentração um pouco mais acima, e com essas características, avaliando essa criança, como ela foi selecionada e como é o desenvolvimento dela, evidentemente que obrigatoriamente necessitaria de uma avaliação mais criteriosa para nós confirmarmos. Como eu falei anteriormente, o alumínio está presente na nossa vida completamente. A nossa sociedade não consegue viver sem alumínio, e nós, pessoas consideradas não expostas ou um tanto quanto distante de um processo industrial do alumínio, nós estamos expostos. O alumínio tem tudo. Até para você fazer uma dosagem num laboratório, a sala tem que ser preparada para ficar isenta dessa participação, senão contamina a amostra. Isso eu posso afirmar para vocês. Do ponto de vista humano, o alumínio ele tem uma importância. No entanto, ultrapassando os níveis bastante elevados, pode levar a um quadro, como eu disse, quadro demencial. Está previsto também alguns estudos relacionados com prejuízo no desenvolvimento neuropsicomotor, ou seja, o desenvolvimento dessa criança, inclusive no cognitivo, no aprendizado dessa criança. Então, é necessário entender melhor esses metais, esse conjunto, né? Que são elementos extremamente agressivos, outros têm um comprometimento para a pele dessas crianças. Então, é uma criança que merecia realmente ser avaliada com um critério mais estabelecido. Só para deixar claro, Excelência, o fato de nós encontrarmos também os elementos no organismo, isso nos obriga a investigar melhor esse indivíduo, mas o que nós poderíamos afirmar para esse indivíduo, que no mínimo esse indivíduo foi exposto bem acima da sua capacidade, do seu contato normal, porque nós temos contato com todos esses elementos. Nós temos contatos com todos esses, na maioria desses metais pesados. No entanto, é um contato absolutamente aonde o nosso organismo tem a capacidade de absorver e eliminar. A partir do momento que esse metal chega ao nosso organismo muito acima da capacidade do fígado, do rim e das nossas defesas, não conseguir eliminar, com isso ele começa a produzir sintomatologia e o indivíduo apresenta sintomas relacionados às características daquele metal. Obrigado. O pai daquela, segundo chegou os dados para a gente, o pai daquela artista, Tainá, ele foi diagnosticado com 7 tipos de metais dentro do seu organismo. Ele foi, inclusive, conduzido para São Paulo para fazer uma série de exames. O senhor tem ciência disso? O senhor teve acesso a isso ou não? Coincidentemente, nós temos um histórico, existe um projeto em que nós fizemos um trabalho. Nós temos mais de 2.000 e poucos pacientes dentro de um projeto de pesquisa trabalhado 2008 a 2012, como um projeto de pesquisa, onde nós avaliamos vários desses indivíduos na sua comunidade e fizemos estudo epidemiológico, estudo laboratorial e toxicológico deles. Esse projeto de pesquisa é um projeto gigantesco, hercúleo, mas me parece que algumas pessoas dessa família foram contempladas nesse estudo. Eu não me recordo especialmente desse senhor, né? Mas, enfim, alguns elementos da família eu lembro que foram contemplados. E isso, evidentemente, estamos trabalhando
né, nesse banco. Então, assim, eu não conheço especificamente esse fato. Obrigado, satisfeito. Excelência, se o senhor me permite um minuto, só para fazer um comentário. Pode fazer. Me preocupa muito a forma de seleção dessa população. Se o senhor me permite... Pode falar, fica à vontade, aqui está para você ouvir. Expressar essa preocupação. É uma preocupação de quem pesquisa, é uma preocupação de quem trabalha com conhecimento. Então, assim... acho que o sorteio ele é previsto dentro dos métodos epidemiológicos como o acaso. Ele é previsto. No entanto, o sorteio ele pode cometer algumas injustiças e deixar de fora pessoas que obrigatoriamente necessitam de ser avaliadas e serem contempladas por um estudo mais criterioso. Então, assim, me preocupa muito isso. Normalmente, o estudo epidemiológico, ele poderia utilizar variáveis de lugar, quem está mais próximo do evento, quem mora mais próximo da beira dos igarapés, quem depende, quem utiliza mais esse recurso hídrico. Então, seria uma forma, um critério bem mais interessante para poder selecionar essa população, que me preocupa muito no sentido de contribuir para esse estudo e ter que trabalhar e estudar pessoas que estão muito distantes do fato ocorrido. É uma questão somente de preocupação. Obrigado. Com certeza. Nós vamos sim, a CPI vai solicitar exame com todas as pessoas, principalmente aquelas mais atingidas e mais próximas dos locais. Gastam milhões com pesquisadores para desconstruir laudos e de institutos tão famosos e tão conceituados no estado do Pará, desacreditando o nosso estado com o Instituto Evandro Chagas, e também vai ter sim condição de fazer exame para muita gente, para a gente desbaratar essa caixa preta que está fechada aí em Barcarena. Deputado Celso Sabino, passo a palavra. Doutor Antônio, perdão, na data de ontem, a empresa AIDO divulgou um relatório de uma empresa, uma consultoria terceirizada, foi paga pela empresa para apresentar estudos sobre a questão do meio ambiente nos arredores da empresa. No relatório apresentado, na coletiva que foi fornecida ontem à imprensa, foram contestados, ponto a ponto, os relatórios feitos pelo Instituto Evandro Chagas. Então, eu gostaria, diante dessa informação, de consultar a Vossa Senhoria que, se o Instituto Evandro Chagas, você é membro do Instituto há quanto tempo? Eu estou há 18 anos. 18 anos. É efetivo lá no Instituto? Efetivo. É um instituto público, mantido com recursos de que origem? Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. E qual é o principal objetivo do Instituto Evandro Chagas? A missão do Instituto Evandro Chagas é produzir conhecimento e socializar esse conhecimento, principalmente na região. A nossa formação, em especial, geralmente são fora do país, e essa formação é um investimento feito na formação desse pesquisador, e que ele tem o compromisso de criar novas tecnologias e repassar essas tecnologias para a estrutura específica de cada área, sempre no apoiamento das questões do SUS. O Instituto Evandro Chagas, a missão é apoiar as instituições a atuar com as suas atividades, seja na área da saúde ou seja na área biomédica. O importante para nós que fique bem claro isso, o importante para nós é o paciente. Nós não abrimos mão, em hipótese alguma, desse compromisso que o cidadão, ele é dono do seu exame e ele faz o que ele bem entender
com o seu resultado. Essa é uma prática feita em todos os projetos de pesquisa. O Instituto Chaves não é possui alguma dono. vinculação privada, de subordinação econômica ou financeira, patrocínio de alguma empresa mineradora? Absolutamente nenhuma. Os recursos são públicos. Foi 100% público. dada publicidade ontem a informação de que o Instituto Evandro Chagas não possui credenciamento no Inmetro. E eu consulto a Vossa Senhoria se o Instituto Evandro Chagas possui alguma acreditação em algum órgão nacional, internacional, reconhecimento, que o senhor possa contribuir para dar credibilidade às informações e aos relatórios do Instituto Evandro Chagas. Excelência, o nome do Instituto Evandro Chagas, por si só, já é o suficiente para refutar qualquer dúvida em relação à contribuição desse Instituto Evandro Chagas à ciência, da ciência biomédica nesse país e no mundo. Hoje nós temos vários projetos avançados no sentido, Zika foi uma das maiores contribuições, uma das maiores respostas em tempo recorde para o entendimento da epidemia de Zika. Outro fato importante que nós temos que citar é em relação à vacina contra a dengue. E outro fato importante, que são estudos de alta relevância em relação à doença de Chagas, a leishmaniose e a malária, a contribuição da malária. Então, eu poderia estar aqui citando inúmeros fatos que realmente não precisaria de nenhum instituto fazer qualquer acreditação. Mas, em especial, eu gostaria de citar que o Instituto Evandro Chagas utiliza exatamente elementos certificados internacionalmente, aonde você tem uma rastreabilidade. O que é isso? Qualquer análise que nós fizermos, essas análises, elas obrigatoriamente, no tempo hábil, serão encaminhadas para os fabricantes, para que realmente confirme aquele resultado. Então, mais do que acreditação internacional, eu acho impossível. Uma acreditação do IMEP, nós temos 4 na nossa sessão, 4 acreditação do Inmetro. Por quê? Porque uma preocupação hoje do Instituto, em especial a seção do meio ambiente, no sentido de trabalhar para atender a legislação vigente. Então, a acreditação do Inmetro não é nada de extraordinário. Claro, é importantíssimo um alto valor do ponto de vista avaliativo, a questão do Inmetro, mas são situações do ponto de vista documental, né? De como, de gestão, na questão de gestão de produtividade, de como você deve proteger as amostras. Nós temos 4 laboratórios acreditados dentro da nossa seção pelo Inmetro. Então, em especial, são os laboratórios do Instituto Evandro Chagas possuem acreditação. São 4 laboratórios físico-química. O senhor conhece essa empresa, essa consultoria que foi contratada pela Hidro para contestar os dados que estão sendo apresentados nesta CPI? A empresa se chama Consultoria Ambiental SGW Services. O senhor conhece, já ouviu falar? Não. Consultoria Ambiental SGW Services. Desconheço. O senhor conhece, o senhor é formado por qual universidade? A graduação principal? Federal. Universidade Federal. O senhor conhece esse laboratório de Química Analítica e Ambiental, LACOANAM, da Universidade Federal do Pará? Já ouvi falar, mas não conheço pessoalmente. Tudo bem. Então, não dou por satisfeito. Tem alguma pergunta aí? Mais alguma coisa? Doutor Antônio Marcos Miranda, muito obrigado. Seu depoimento foi importante para essa comissão parlamentar de inquérito. Esses áudios foram gravados, está sendo transmitido ao vivo e foi de suma importância para
tirar algumas dúvidas referentes a exames, laudos, tipos de ETO e o que esses produtos químicos atingem não só a sociedade barcarena, como o mundo humano. Só para encerrar, eu passo a palavra ao deputado Técio. Me perdoa, Nilton. Fica à vontade. O senhor tinha como elaborar para a gente, ou o senhor trouxe um relatório, uma prévia desses metais que foram citados aqui, com supostas doenças, digo eu, porque precisa de uma combinação de fatores, como o senhor falou, o arsênio, o alumínio, uma série. O senhor tinha como elaborar pela sua experiência, supostamente, até pela como é que se diz, meu Deus, Organização Mundial da Saúde, teria como o senhor elaborar uma lista dos metais que foram encontrados, ou não sei se aí já tem, né, não, com as não. supostas doenças, ou possíveis doenças relacionadas a esse acúmulo de metais no organismo humano. Pois o excesso. Só para que a gente tivesse algo mais palpável. Respondendo especificamente a sua pergunta, realmente, para podermos dizer que alguém está contaminado, nós precisamos a combinação de vários fatores, não somente a presença do metal no organismo, nós podemos afirmar isso. Associado a outros exames de natureza bioquímica, associado também com a clínica, com a propedêutica utilizada para cada sistema, que pode... nós sabemos, por exemplo, que existe metal que tem preferencialmente, faz uma agressão a nível de pele, outro a nível do sistema nervoso, outro a nível do rim, altamente nefrotóxico, outro a nível hepático, altamente hepatotóxico, ou seja, e isso é possível. Se eu soubesse que essa seria uma solicitação dessa CPI, nós já teríamos trazido para cá. Mas, no momento, eu não tenho isso, evidentemente que isso já tem na literatura, né? E, com toda certeza, assim, qualquer outro relatório, nós estamos diante de um relatório ambiental e num relatório humano, se houver e quando houver, nós faremos isso com maior tranquilidade, sem problema. A gente vai fazer através de requerimento, o deputado Técio vai nos passar, e se eu tirar essas dúvidas. O que a gente quer, que eu entendi o que o deputado soldado Técio passou, é que, resumidamente, só um exemplo, que o chumbo ele pode ocasionar em grande excesso XXX de doença. O níquel pode ocasionar, para a gente ter uma noção, quando pegar um exame aqui, a gente tem uma noção de como a gente deve caminhar e solicitar os órgãos para verificar. A excelência, então, vai solicitar ao Evandro Chagas, através do Evandro Chagas, da sua pessoa. Isso, com imenso prazer e contribuição, sem problema. Doutor, muito obrigado, você está liberado, que Deus abençoe, e muito obrigado por ter presente nessa comissão. Eu declaro encerrada esta CPI, data e hora marcada amanhã. A comissão se reúne às 13 horas, nesse mesmo auditório, para a quarta oitiva. Obrigado e boa noite.